Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor Jardel. Estamos aqui para mais uma videoaula para a gente responder essa atividade que eu tinha passado para vocês, tá bom? Então vamos lá. O senhor João é vendedor de balões de gás no parque da cidade. No sábado desse fim de semana, por causa da chuva, ele teve um prejuízo de R$ 75. No domingo fez sol e ele teve um lucro de R$ 125. Esse, esse fim de semana deu lucro ou prejuízo para o senhor João? De quanto? Bem, inicialmente vamos considerar o fim de semana, o sábado e o domingo, né? No sábado ele teve um prejuízo de R$ 75. E já no domingo ele teve um lucro de R$ 125. Perceba que eu estou adicionando aqui números inteiros com sinais diferentes. Vou só aumentar aqui a espessura da caneta e vou mudar um pouquinho a cor também para ficar mais vivo para vocês enxergarem. Então, inicialmente, seu João teve um prejuízo de R$ 75. Ou seja, então vou prejuízo da ideia de número negativo, né? Então você pode colocar assim: menos 75 mais 125, ok? Porque ele teve um lucro é dinheiro em caixa, né? No caso, de R$ 125. Então, para descobrir, eu vou usar a regra da operação de números inteiros com sinais diferentes, ok? Então, nesse caso aqui, como eles têm sinais diferentes, eu vou efetuar a subtração. E vou observar quem é o maior. Vocês observem que 125 é maior do que menos 75, então você coloca 125 menos 75, ok? No caso, essa operação aqui vai dar 50, né? Então ele teve um lucro de R$ 50 positivos, ok? Prosseguindo aqui nossa questão, vemos aqui, aí ele pergunta por quê, né? Porque sobrou R$ 50, então teve lucro, né? Questão 2. Os números A e B são números inteiros opostos ou simétricos. Qual é o valor de A mais B? No caso, ele diz que são opostos ou simétricos, né? Nós sabemos que os números simétricos e opostos é o seguinte, por exemplo, se eu tenho um número inteiro A, se ele pertence aos inteiros, né? Eu tenho possíveis valores, né? Para A mais B. No caso é o seguinte, por exemplo, se você observar a reta numérica, eu tenho aqui 0, 1, menos 1. 2 menos 2. Observe que esses números, acho que não está dando para ver, deixa eu só apagar aqui. Fazer nesse espaço aqui com a cor mais viva, fazer de verde, vamos lá, pronto. Observe o seguinte, não, bota 0, desculpa, 0, 1, menos 1. Observe que esses números são simétricos. O que é ser simétrico? É o sinal deles trocado, né? E a gente já trabalhou atividade sobre isso. Então, por exemplo, se eu tenho um número inteiro A, o oposto dele vai ser menos A. Se B e A são simétricos, isso quer dizer que o B é menos o A, ok? É menos o A. Então, quanto é que é B mais A? No caso, vai ser o próprio A menos o A. Se eu tenho uma laranja, tiro essa laranja, fico sem nada, ok? Então, se eu tenho um A, o A pode valer 1 bilhão. Se eu tenho 1 bilhão, retiro 1 bilhão, eu vou ter 0. Então, a soma de A mais B sempre vai ser nula. E no caso de A e B forem 0? Porque aí, no caso, 0 não tem sinal. E 0 mais 0 também é 0. Então, em ambos os casos, para qualquer valor inteiro, eu vou ter que A mais B vai ser 0, porque eles são simétricos, tá bom? E no caso, se eles forem 0, também dará 0. Então, a soma de A mais B para qualquer caso de inteiro vai ser exatamente 0, ok? Ponto. Vamos lá. Marco Antônio foi sucessor de Júlio César e morreu em 30 anos antes de Cristo, com 52 anos de idade. Em que ano Marco Antônio nasceu? Vamos ver. Ó, Marco Antônio foi o sucessor de Júlio César, que morreu no ano em 30 antes de Cristo, né? Ele morreu em 30 anos antes de Cristo, no ano 30, né? Com 52 anos de idade. Em que ano Marco Antônio nasceu? Então, vamos aqui fazer uma conta da seguinte maneira. Aqui eu vou adicionar uma página para poder explicar para vocês o que vem a ser esse tipo de medição. Vamos lá. Vou colocar aqui. Observe o seguinte.
No calendário que nós utilizamos, que é o calendário cristão, baseado na idade de Cristo, né? 2021, após o nascimento de Cristo, Cristo ele dividiu o calendário, certo? O calendário ficou conhecido como o período antes do nascimento de Cristo, que é chamado AC, e pós o nascimento de Cristo, que é o período que nós estamos, né? Que ele nasceu, digamos que Cristo nasceu no ano zero, bem aqui, ok? No ano zero. Observe o seguinte: se eu considerar o ano zero aqui, que é o ano do nascimento de Cristo, que na verdade esse ano não existiu, tá? O ano zero, naquela época não tinha essa medição, veio depois. Eu vou considerar como se existisse esse ano zero, tá? Ano zero. Para que vocês tenham como referencial. Perceba o seguinte: eu sei que Marco Antônio, né? Morreu 30 anos antes de Cristo. Então eu vou considerar como se fosse negativo, tá bom? 30 AC. Ok? Com 52 anos. Aqui ele morreu com 52 anos. Aí ele quer saber com que idade ele nasceu, qual ano. Observe o seguinte: então eu tenho que achar um número x, vou chamar de x aqui, tal que a distância, né? Vou colocar aqui a distância do maior, que no caso menos 30, menos, né? Esse, digamos o seguinte, no caso, deixa eu só reescrever isso aqui de novo. Observe o seguinte, ele nasceu no ano x negativo, certo? E aqui, essa distância desse ano x até o ano 30 tem que ser 52, ou seja, o módulo. Tudo bem até aqui? É uma questão um pouco chata, mas dá para fazer. Vamos lá. Então, o que acontece? Você tem que descobrir que menos 30, né? Menos o ano x vai ser 52. Então, eu tenho que descobrir esse ano x, que ele vai ser... Qual o valor que aqui eu tenho que somar, na verdade, com 30 para que eu obtenha 52. Perceba que x é um número negativo, x é menor do que zero, ok? E sempre eu posso colocar assim, menos 30, menos, eu vou colocar aqui menos x, tá? Aqui só para a gente poder ter a ideia, porque x é negativo, porque estamos considerando o ano zero, o ano antes de Cristo. E sempre quando a gente mede o intervalo, a gente pega o maior número, que no caso dos negativos é aquele que está mais perto de zero, no caso é o ano 30, menos o menor, que é aquele que está mais distante de zero. Agora observem essa seguinte equação aqui, que nós acabamos de formar. Você já tem um pouco de conhecimento de equação, porque ano passado eu já dei isso aqui para vocês. Observe que a multiplicação do número menos com o número negativo, com o próprio menos, ele altera o sinal do número inteiro que está aqui. No caso, x é o nosso número inteiro. Aí vai ficar menos 30 mais, né, porque menos troca o sinal, mais x igual a 52. Agora sim, o que eu faço para eliminar o menos 30 daqui? Eu tenho que fazer um procedimento algébrico, que é somar o oposto simétrico de 30. Quem é o oposto simétrico de 30? No caso aqui, o oposto simétrico de 30 vai ser mais 30. Então, eu vou somar 30 desse lado, mais 30 desse outro. E acabamos de mostrar que a soma de dois opostos simétricos sempre dá zero, né? Acabamos de mostrar na questão anterior. Então, isso aqui pode ser eliminado, e o que nos resta é apenas x igual a 52 mais 30. X é igual, aí você somando vai dar 82 antes de Cristo, ok? O ano 82 antes de Cristo, você vai colocar aqui a idade, o ano do nascimento dele é 82 antes de Cristo, tá bom? Então vamos voltar aqui para a questão agora. Colocar aqui qual ano ele nasceu, o ano 82 antes de Cristo. Questão 4. Sabendo que A e B são números inteiros negativos, é correto afirmar que A mais B é um número inteiro positivo? Não, não é. Porque se você somar um número negativo, digamos que menos 1 com menos 1, você vai ter menos 2, que é um número negativo, sempre. Sempre isso aqui vai acontecer. Então, não, ok? Não podemos afirmar que vai ser positivo. Questão 5. Dê o resultado das seguintes adições. Então, eu vou pausar o vídeo agora.
E eu vou fazer um outro vídeo relacionando essas questões aqui pra gente responder, tá bom?